A profecia do arrebatamento da igreja é a maior profecia bíblica. Eu sei que existem muitas profecias. A profecia de que você terá uma vida melhor, terá prosperidade, terá cura em Cristo Jesus, os seus entes queridos serão salvos. Há muitas promessas, amado. Há muitas promessas. Mas a maior profecia bíblica é a volta de Cristo. É o arrebatamento da igreja. Só no Novo Testamento são mais de 250 referências. Você se lembra da passagem quando Jesus Cristo está voltando para o céu, os discípulos estão chorando e dizendo: Senhor, não nos deixe órfãos, não vá embora. Jesus Cristo já tinha ressuscitado ao terceiro dia, estava vivendo com os discípulos. Um anjo chega para os discípulos e fala: Galileus, por que está chorando? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele descerá. Que maravilha! A promessa de Deus da volta de Cristo é muito grande, é muito constante na Bíblia. É impossível que o crente chegue a passar um dia sem pensar na possibilidade do arrebatamento naquele dia, naquela hora. Agora, é muito importante entendermos que Jesus Cristo, quando chega para os discípulos, ele fala sobre o momento disso. Então, olha isso aqui, meu amado. A profecia do arrebatamento é muito clara, que fala que sem data e sem hora marcadas, as pessoas salvas em Cristo sumirão literalmente desse planeta. Para o ímpio lá fora, isso é uma loucura, você concorda? Você sumir totalmente, não deixar nem as roupas do corpo, desaparecer do planeta, isso para o ímpio é loucura. Mas não se preocupe, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para enganar as sãs, e isto é uma grande verdade no momento do arrebatamento. Quem é que fala sobre essa questão? Daqui, ó, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala lá no capítulo 15, versículo 52: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a última trombeta tocará, soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, esta aqui é uma profecia do apóstolo Paulo de forma muito clara. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos crentes de Tessalônica: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que profecia maravilhosa! Você teve algum ente querido que morreu em Cristo? Um amigo? Um parente, né? Essas pessoas que morreram em Cristo, elas primeiro se encontrarão com Jesus nos ares, de forma invisível. Mas depois nós, os que ficarmos vivos, como diz o apóstolo Paulo, seremos arrebatados e vamos nos encontrar com eles lá, com Cristo e as pessoas que ressuscitaram. Será um momento ímpar na vida da igreja. Fiquem atentos aos sinais. Agora começa um momento importante, amados, tão importante quanto tudo que vimos até aqui. Porque para nós entendermos que Jesus Cristo está voltando, nós precisamos nos situar no tempo, o que fizemos dentro das dispensações, e também em cima dos eventos que estão acontecendo. Isso é fundamental, entende? Olha o que diz lá João, na sua primeira carta: filhinhos, já é a última hora. Mateus, capítulo 24, 32, 33, ele diz: aprendei-vos essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem ternos e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que estou próximo. Do que Jesus está falando? Que coisas que nós iremos ver? O que nós iremos presenciar para sabermos: isso tem a ver com a volta de Cristo, ou não, isso não tem nada a ver com a volta de Cristo. O que nós iremos presenciar?
E ele diz ali, quando os ramos se tornam ternos e brotam as folhas. Amados, existe uma outra linha de teologia que eu gosto muito, que defende esse versículo, que aborda esse versículo, e que ele é muito interessante. Você está vendo que Jesus está falando de figueira? Não é? E que a figueira faz o quê? Brota aí, aparece o quê? As folhas. Sabe de que Jesus está falando? Do povo de Israel. Israel, quando se formou como nação, e nós vamos ver isso aqui, cumpre-se a palavra de Jesus. Quando os seus ramos se tornam ternos e brotam as suas folhas, aí sabe que estou próximo. Estamos vivendo esse momento, amado. Daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho sabe. Agora, Jesus não é Deus? Não é isso, amado? Não entendemos a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Por que esse versículo está falando que nem o Filho sabia a hora? Porque Jesus está falando como homem e não como Deus. E como homem, ele não podia e não teria condição nenhuma de saber o dia da sua volta. Por isso esse versículo relata dessa forma: porque não sabeis quando chegará o tempo. Por que eu estou ressaltando aqui a questão de que nós, apesar de não sabermos a hora nem o dia, nós estamos prontos para o evento? Porque o profeta Amós, ele relata uma coisa extremamente importante lá, no capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Deus não faz nada, amado, sem revelar aos servos de Deus o que Ele está fazendo. Não é maravilhoso isso? Não é fantástico entendermos que Deus está do nosso lado, nos acompanhando, nos alertando, nos mostrando, nos dando discernimento e dizendo: meu filho, vá por aqui, meu filho, é isso que você precisa entender, meu filho, faça desta forma porque eu estou contigo. Ele não faz nada sem nos revelar, sem nos mostrar a sua vontade. Olha que coisa fantástica de Deus. Entramos no ponto mais importante, quem sabe, para entendermos que a volta de Cristo está muito próxima. E qual é o nosso objetivo, meu amado? Não é só de trazer conhecimento sobre isso, não. Não é só isso. Porque conhecimento, você pode ler a Bíblia, você pode estudar um bom livro, você pode assistir um bom documentário na TV, você pode ter conhecimento se você quiser. O objetivo desse estudo não é só abrir a sua mente para a volta de Cristo, assim, que vai acontecer, e que é uma profecia bíblica prestes a, enfim, se revelar, mas é para que o seu coração e o meu coração estejamos prontos. E como é que nós estamos prontos, amados? Vivendo no centro da vontade de Deus. Aí estamos prontos. Porque se não estivermos desse jeito, não participaremos do arrebatamento. Logo, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu quero estar nesse arrebatamento, eu preciso ficar atento às coisas que estão acontecendo. Eu não quero que você fique vendo a TV como o ímpio vê a TV. Sabe como é que o ímpio vê a TV? Ele vê a TV e o jornal dizendo assim: está vendo? Isso é mais uma estatística. Está vendo? Esse país é desse jeito mesmo. É isso aí que está acontecendo com esse povo. Eles são desse jeito. Está vendo aquela tragédia? Isso aí é só para mais vender mais jornais. O ímpio vê o jornal assim. Ele acha que é só mais um evento que acontece no dia. Para o crente, são sinais da volta de Jesus. E como é que a gente sabe disso? Através das profecias bíblicas. Então, amados, eu vou entrar agora no processo de mostrar as profecias principais, as mais importantes que demarcam a volta de Cristo. E aí, um membro da igreja que assistiu uma palestra como essa me fez uma pergunta ao final e disse: Pastor Sérgio, as profecias todas se cumpriram? Falta mais alguma profecia para que Cristo volte? E aí você vai ter a resposta com que eu vou passar para você agora aqui.
A primeira profecia bíblica, amados, é que Deus fez uma promessa de que Ele reuniria os judeus por toda a face da terra de volta para Jerusalém. Está aí, ó. Os judeus voltarão à sua terra natal para que todas as profecias do final dos tempos comecem a ser cumpridas. É como se essa fosse o princípio de todas as promessas para o fim. Quem profetiza? Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Você pode ler comigo? Diz, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Será que essa profecia já se cumpriu? Se cumpriu dia 14 de maio de 1948. 1948. Amados, isso não foi há 2000 anos atrás. Isso foi agora, em 1948. Em 1948 é promulgada uma declaração de que Israel agora se torna nação. E quer saber uma coisa muito interessante? Está aqui, ó. O diplomata brasileiro Oswaldo Euclides Souza Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU naquele ano e, com o voto de Minerva, foi responsável pela aprovação do plano de partilha dos territórios da Palestina para a criação do Estado israelense. Nós brasileiros participamos da votação, dizendo em 1948: queremos que Israel seja nação de novo. Os brasileiros estavam lá, representados por este homem. Que coisa fantástica! Que orgulho de ser brasileiro, porque graças a este homem a votação foi ganha para que Israel se tornasse nação em 1948. Começa então o grande processo das profecias escatológicas, das profecias para o fim dos tempos. Está cumprido em 1948. Super-nações se unirão de forma frágil, mas se unirão para que o mundo seja um só comércio e uma só moeda. Essa profecia se cumpriu? Quem profetiza isso é Daniel. Daniel tem o privilégio de interpretar o sonho do grande rei Nabucodonosor. E na interpretação desse sonho, ao chegar nos pés dessa estátua que você está vendo aqui, ó, Daniel diz que os povos se uniriam de forma frágil. Por que frágil? Porque se você observar a imagem, os pés é feito de barro e de ferro. Você sabe muito bem que ferro não mistura com barro. A tentativa de união dos países para formar um comércio comum europeu que existe hoje. Está aqui, ó. 15 de novembro de 1989. Quem assistiu isso aí pela mídia quando quebraram o muro que dividia as Alemanhas? Eu me lembro dessa reportagem. Os mais novos certamente não viram isso, mas nós presenciamos a queda do muro de Berlim. As Alemanhas se uniram. Ali começa o processo de união que o profeta Daniel viu no sonho de Nabucodonosor. As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída: um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade.
A abertura foi bem recebida, até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até a batucada entrou na comemoração, junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. 1º de janeiro de 2002, agora, o euro entra em circulação. Amados, é fantástico estudar isso, porque quando vemos que as profecias bíblicas para o tempo do fim estão se cumprindo hoje, é entendermos que Cristo realmente está muito próximo. Isso aconteceu agora em 2002. As Alemanhas se uniram em 89. Em 2002, o comércio comum europeu. E agora, o que nós temos lá na Europa? A moeda chamada euro. Portugal, Itália, Alemanha, França, todo mundo usando uma só moeda. Olha a profecia de Daniel se cumprindo. Fantástico. A outra profecia que nós separamos aqui é a respeito de guerras. Amados, Mateus 24 e Lucas 21 fala sobre isso. Aqui, ó. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Versículo 10 e 11 de Lucas 21. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Uma pequena relação das últimas guerras do século XX. Pode observar? 1904 até 1975. A guerra do Vietnã, a guerra do Golfo. Quem não se lembra da guerra do Golfo? Essas guerras todas aconteceram agora há bem pouco tempo. E os conflitos árabes. A outra profecia que nós estamos ressaltando aqui é que haverá pessoas morrendo de fome. Olha isso aqui, Lucas 21:11 diz que haverá fome. O relatório destaca que 1 bilhão de pessoas morrem de fome no mundo, ou têm fome no mundo. A Globo.com diz que o G8, que são os 8 países mais ricos do mundo, estão com uma ajuda de 20 bilhões de dólares para combater a fome no mundo. 925 milhões de pessoas estão desnutridas hoje em todo o planeta. 1/3 dessas pessoas são crianças. Uma pessoa em cada 7 morre de fome no mundo. Cada dia morre por causa da fome 24 mil pessoas, e 10% são crianças. Nós temos aqui algumas fotos clássicas, mas tristes, de pessoas, ou de crianças, melhor dizendo, que morreram de fome.